E me diz uma coisa, doutor Diego. Ô, Diogo, quando a gente pensa em relação ao transplante capilar, a gente pensa muito na confiança de quem vai fazer. Certo. Só médico pode realizar. E outro ponto que eu queria falar, a importância da pessoa que vai procurar um transplante pesquisar quem é o profissional que vai fazer, né? Como que eu vejo que você compartilha muito conteúdo na sua rede social aí, o canal do YouTube que também tá bombando aí com mais de 30 mil inscritos, o Instagram também, etc. Como que você recepciona essas pessoas? O que você falaria para uma pessoa que está procurando um transplante capilar? Bom, eu tento ser o mais transparente possível em relação à condição do paciente e sobre as possibilidades de resposta ou não do transplante. Então, assim, sou extremamente honesto nesse sentido. Os pacientes, pelo que eu vejo já há alguns anos, eles gostam muito dessa transparência, sabe? É muito importante para eles se sentirem acolhidos e confiarem em que está conversando com eles. Quando você propõe para alguém determinados resultados que são muito além do que existe, você fala assim, não, tudo dá certo, não tem risco, vai ficar ótimo, vai ficar excelente, provavelmente está incorrendo aí, às vezes, em algum exagero. Né? Então, você tem que passar para o paciente as perspectivas, né? O que o transplante capilar é capaz de oferecer e o que ele não é. Então, essa seriedade, eu acho, na minha opinião, o paciente ele percebe já no contato prévio. Sim. Quando ele entra na sua rede social, quando ele entra no seu site, ele vê que você não é um sujeito sensacionalista. Eu tenho pavor de sensacionalismo, tenho um horror, verdadeiro horror. Não, eu achei interessante isso, porque eu dei uma olhada no seu Instagram e você não é daqueles de ficar postando muito antes e depois, daqueles casos pá! Sim. Porque a gente vê lugares que fazem esse tipo de trabalho e que só posta, é mais sensacionalista isso, né? Sim. Você vai mais pelo lado realmente tirar dúvida, da explicação, dessa conscientização. Achei isso bem interessante nos dias de hoje, né? Sim, exato. Com esse tanto de conteúdo compartilhado aí. Isso é fácil de você, às vezes, entrar aí ir para um transplante capilar talvez aí com um profissional que tem uma estatura moral um pouco baixa. Então é importante você conhecer quem vai te operar. Muitas vezes você entra em algumas clínicas, você não tem uma referência de um médico. Quem que é o seu médico? Não tem. É verdade. Você não tem. Você vai ser atendido, às vezes, por alguém que nem tem experiência com transplante capilar, que teve um treinamento para aprender a atender o paciente e ficar no dia da cirurgia. Então, isso tem que ser visto. Por exemplo, tem clínicas que conduzem mais de uma cirurgia ao mesmo tempo com um médico apenas. Isso é proibido. Então, esses pontos, eu gosto de frisá-los e é importante que o paciente tenha ciência, porque muitas vezes ele se arrepende no pós-operatório. Claro. E a nossa clínica, pelo menos, eu não sei outras, mas nós temos uma quantidade grande de pacientes que passaram em alguns serviços ou realizaram transplantes e não tiveram nenhum tipo de orientação adequada e foram submetidas a procedimentos com uma proposta e o resultado foi outro. Existe muito esse retrabalho? Chega para você? Vamos dizer um retrabalho, né? Para nós chega muito, muito. E o que os pacientes alegam é que eles nos procuram em virtude da nossa seriedade. Certo. E que eles foram em alguns outros lugares por conta do preço. Então isso não é incomum, é muito comum. Pelo menos na nossa clínica é extremamente frequente nós atendermos pessoas com essas características. Sim. Eu sei que isso aí a gente sempre prega isso aqui no podcast e muita gente que vem fala isso, né? De procurar você se diferenciar pelo valor que você entrega, Sim. não por preço, né? Porque Isso. eu acredito que deve ter muitas clínicas, muitos lugares que cobrando metade do preço que você Sim. cobra, talvez, mas não entrega aquilo que você entrega. Então, assim, eu sempre bato nessa tecla, pessoal, para procurar profissionais que realmente entregam valor, porque às vezes o barato sai caro, né? Sim, aquele exato. ditado funciona muito. Funciona muito bem. Acho que para qualquer tipo de procedimento, no caso aqui nós estamos falando de procedimentos estéticos,
ou até mesmo restaurativos, né? O paciente pode ter uma cicatriz, uma Sim. deformidade, aquilo ali tem que ser encarado de uma forma muito séria, porque às vezes é o sonho daquela pessoa. Certo. Às vezes ela se planejou do ponto de vista financeiro, de trabalho, de família para fazer aquilo ali. E se você se vale da situação para oferecer para uma pessoa uma coisa que é inviável, que não é execuível, isso está muito errado. Sim. E, Diogo, por exemplo, assim, você dá muita dica, né? E aquelas pessoas que estão começando a perceber uma calvície, existe. O que ela pode fazer para. Poxa, eu não tenho condições agora de fazer um implante, um transplante. O que eu posso fazer para ir melhorando aí? Tentar combater. Existe alguma coisa que ela pode fazer em casa, alguma coisa do tipo que você orienta ou não? Assim, em casa, você tem a opção de usar aqueles capacetes de uso domiciliar. De fototerapia, Isso, né? de fototerapia. Porém, é interessante que esse paciente passe com algum profissional que tenha experiência e que trabalhe com terapias capilares, Sim. para que ele obtenha, no caso, a informação necessária para que ele possa conduzir o tratamento dele. E muitas vezes, os terapeutas capilares, eles podem oferecer uma gama enorme de procedimentos que vão melhorar muito a saúde capilar desse paciente. E não só vão fazer com que cabelos que não estão conseguindo crescer venham a se tornar mais visíveis, como vão deixar esse paciente mais adequado do ponto de vista cirúrgico para um procedimento futuro. É verdade, porque melhora o metabolismo, Sim. né? Melhora a condição do couro cabeludo. Muitas vezes o paciente ali tá com uma inflamação no couro cabeludo, Isso. uma caspa em excesso de oleosidade e muitas vezes ali com essas terapias, né? Lavagens específicas, Isso. né? Lavagens terapêuticas, uso de óleos essenciais, a própria fototerapia, Sim. né? Já vai melhorar a condição e já pode servir, vamos dizer que não um pré-operatório seu, mas já melhora a condição para que depois seja encaminhado para o médico, né? Fazer o procedimento. Sim, com certeza. Assim, com exceção de pacientes que têm uma saúde capilar muito boa e estão começando a apresentar alopécia, e daí podem realmente ser submetidos a um procedimento assim, sem grandes tratamentos prévios, mas com exceção desse grupo que é pequeno, a maioria dos pacientes se beneficia com tratamento prévio. Certo. A maioria. E também com a manutenção desse tratamento a posteriori. O bom do transplante capilar feminino é que as mulheres elas já vêm em vigência desse tratamento. A mulher ela procura mais esse auxílio, ela vai atrás de tratamentos. Então a saúde capilar da mulher tende a ser melhor do que o homem. Sim. Tá? De uma forma assim, em média. O homem muitas vezes, qual shampoo você usa? O que tá lá? O que minha esposa compra, né? Exato, isso, quando não lava com sabonete, né? Mas assim, realmente, o homem, ele, lógico, com algumas exceções, ele não tende a ter esse cuidado todo. É óbvio que depois que ele passa com algum profissional, que lhe oferece as informações adequadas para que assim ele o faça, ele começa a seguir, mas a maioria não. E dentro dessa área capilar é bem interessante que existem alguns mitos, né? Sim. Eu vou te fazer algumas perguntas aí de mitos e você vai me falar o que é mito e o que é verdade. Perfeito. O uso de boné pode gerar calvície, mito ou verdade? Bom, é um mito que ele pode desencadear a calvície, porque a alopecia androgenética é determinada geneticamente. Sim. E está totalmente vinculada a um meio hormonal favorável, no caso desfavorável para o paciente, que seria a produção da dihidrotestosterona através da testosterona. Então o boné, ele não tem poder suficiente para desencadear essa cascata. No entanto, nós temos, através de um conhecimento de uma condição que chama-se alopecia de tração, a ideia de que qualquer tipo de objeto alocado no couro cabeludo sob pressão de forma contínua pode gerar sim dano aos folículos, principalmente na área onde o boné se aloja, que são nas laterais. Então você pode ter um afilamento
das hastes capilares em decorrência do comprometimento da irrigação sanguínea, mas isso também não é frequente, é muito, muito raro. Já a alopécia de tração, que nos traz essa compreensão, ela ocorre em mulheres que usam o cabelo preso durante muitos anos. Aquele rabo. Vamos lembrar das meninas da ginástica olímpica, perfeito, né? Um exemplo clássico, né? Elas são o epítome disso. Elas usam o cabelo muito preso em virtude das atividades que elas têm que exercer, porque é mais prático do que ficar com o cabelo solto, atrapalha elas de executarem aqueles movimentos. E o cabelo preso, em algumas delas, pode gerar uma tração nos folículos mais anteriores, gerando entradas que se assemelham muito ao padrão de alopécia masculino. É verdade, fica com aquela entrada... Fica, exato. Parece profundo assim, Fica, né? profundo, exato. E nós temos aí alguns casos que foram de alopécia de tração, que foram feitas cirurgias para restaurar aquelas entradas. E mais uma aqui para a gente já ir finalizando. Dormir de cabelo molhado traz algum malefício para queda capilar, né? Vamos dizer assim? Olha, não é a melhor opção, né? Dormir com o cabelo molhado, porque nós sabemos que o meio úmido ele favorece o crescimento de alguns micro-organismos, enfim. Porém, não é também algo que tenha poder de fogo suficiente para desencadear uma alopécia. Então, assim, existem muitas pessoas que tomam banho e realmente não usam secador, praticamente não passam a toalha no cabelo, alguns inclusive não passam porque estão naquela fase de eflúvio, que é a queda do cabelo, a pessoa tem pânico de encostar na cabeça. É verdade, eu já vi gente que não queria pentear o cabelo por conta do eflúvio. Porque está acontecendo o eflúvio, que é uma condição que também acontece na alopecia androgenética. Sim. Porque a alopecia androgenética, ela faz com que ocorra uma conversão da fase anágena para telógena. Então, a pessoa que tem alopecia androgenética, além de ter o afilamento do cabelo, também tem mais queda. Então, esses pacientes, por si só, já têm medo de encostar na cabeça. Então, eles dormirem com o cabelo molhado não é incomum. Entendi. Mas não chega a ter força patológica suficiente para causar aí as bases, né, da alopecia androgenética. Show de bola.